vai o tempo e a temperatura. Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. Da Somar Meteorologia traz a previsão do tempo a Desirê Brante. A chegada de uma nova frente fria provoca temporais mais uma vez na região sul do Brasil. A semana já começa com o céu carregado entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná. E a frente fria, que virou o tempo no sudeste no fim de semana, se afasta da região, mas a presença de áreas de instabilidade faz a semana começar com nebulosidade, chuva fraca e temperatura mais baixa, desde a faixa leste de São Paulo até o Espírito Santo. Ainda chove na região norte, principalmente entre Roraima, o noroeste do Amazonas, norte do Pará e Amapá. E o nordeste continua com a chuva ao longo de sua costa. Agora o centro do Brasil segue com tempo seco, o que é natural nesta época do ano. A temperatura hoje não passa dos 15 graus em Porto Alegre, mas chega aos 35 graus em Cuiabá. Teresina terá máxima de 32 graus. Agora Belo Horizonte terá máxima de apenas 23 graus. Na capital paulista, a temperatura ainda não vai passar dos 20 graus, ainda com muita nebulosidade. A terça-feira também vai ser um dia com variação de nebulosidade, mas o sol já consegue aparecer um pouquinho e a máxima prevista é de 23 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brante. 12 horas 32 minutos, 30 segundos. Chove no Alegrete, 8 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Liminar mantém transporte funcionando em Alegrete. Secretaria de Educação começa a distribuir material didático aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Governo do Estado mantém região com bandeira amarela. Setores da economia enfrentam problemas devido à pandemia. 3 novos casos de Covid-19 foram registrados ontem. Região 3 realiza ações conjuntas de combate ao coronavírus. Presidente do Sindicato dos Comerciários avalia a situação do emprego na cidade. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 29 de junho, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 27ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 180 dias, faltam 189 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: antes que o mal cresça, corta-lhe a cabeça. Hoje é comemorado o dia de São Pedro e dia do Papa, dia do pescador e dia do telefonista. Estamos no inverno, a lua é crescente, 1025 hectopascais, a pressão atmosférica 83%, a umidade relativa do ar 8 graus, a temperatura. Chove no Alegrete. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste inverno. Batata inglesa branco, quilo 2,48. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos e vermelhos, dúzia, 4,88. Massa pastel de Itália, 500 gramas. Massa para lasanha de Itália, 500 gramas, 13,99. Galinhão congelado, quilo 4,48. Peito de frango congelado, 5,49 quilo. Sacolão econômico, 11 itens, 49,90. Festival para lanches a partir de 1,49. Inverno Rede Vivo, aproveite. E aí, tem caminhão novo, é? Novinho, adquiri com o consórcio Banrisul. Opa, quem tem dinheiro na mão é outra coisa, né? Que é nada, me programei direitinho e vou pagar tudo em até 100 meses. E o melhor, sem juros. Mas que baita negócio. E quem não é cliente? Passa na agência Banrisul e aproveita igual. Com o consórcio Banrisul, você pode adquirir veículos, tratores, caminhões, equipamentos agrícolas e muito mais. Acesse banrisulconsórcio.com.br e realize. Chegou o Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Faça já seu cadastro. Primeiro, acesse www.clubetchê.com.br e clique em Quero Fazer Parte. Segundo, clique em Cadastrar-se. Terceiro, preencha o formulário com seus dados pessoais. Nome, CPF e telefone. Escolha sua cidade e uma senha. Pronto! Agora, você já tem acesso a descontos exclusivos, além de acumular pontos e trocar por prêmios. Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens.
Procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Segunda-feira, 29 de junho, chove no Alegrete, 8 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Juíza de plantão concedeu tutela provisória a Alegrete e mantém transporte coletivo funcionando. Dr. Silvio Carvalho, assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, explicou o que significa tal medida. A partir de uma liminar concedida pela Justiça Comum, faça-se essa diferença, né? Existe a Justiça Comum, né? A Justiça Especializada, no caso, porque foi acionada, a Prefeitura acionou o Ministério Público e, consequentemente, o Ministério Público, junto com a Prefeitura, acionar a juíza que estava de plantão de São Francisco, que concedeu a liminar a partir daí 10 dias para que as empresas fizessem os seus esclarecimentos a respeito da atitude anunciada, né, porque o fato iria se consumar a partir do dia 27, sobre a atitude anunciada de paralisação. Diga-se de passagem que não é greve. A greve é quando os funcionários resolve pela paralisação. E conforme a nota expedida pelo Sindicato dos Rodoviários, ainda no sábado, os funcionários não estavam de acordo com a paralisação e pela simples situação. Não se trata de uma ação conjunta de funcionários e empresários. Os empresários, dentro das suas razões, que o sindicato, por sinal, reconhece, né? A gente vem acompanhando e já relatávamos isso há mais de 2 semanas, as dificuldades que estavam encontrando as empresas de conseguir sequer o óleo, né? Sequer o diesel para poder a manutenção de seus ônibus. Conforme disse o Dr. Silvio Carvalho, o sindicato já vinha alertando para o grave problema que as empresas vinham enfrentando, principalmente para honrar seus compromissos. O sindicato anteriormente buscou junto à Câmara Municipal, junto ao prefeito municipal e antes ainda junto aos empresários, né, porque estava sentindo esta situação em razão até de que nós temos aí desde 2016 um sem número, né, de despedidas, principalmente na empresa Voucher, né. A gente está sentindo aí que alguma hora isso ia acontecer, em razão, né, de que são mais de 160 empregados despedidos neste período. E nas últimas semanas nós tivemos aí 60 de uma vez só, que é o empregado do transporte escolar. E nesta semana já estavam sendo avisados em torno de mais 40 funcionários das duas empresas.
buscamos esse entendimento, lançamos uma nota, inclusive, à comunidade para reflexão a respeito da mobilidade no município, porque isso é um sistema, João, é um sistema que ele precisa ser autocompletar, né? E esse sistema está demorando muito para que saia do papel. Estamos aí há mais de 4 anos discutindo mobilidade urbana. 12h41, 22 segundos. O assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo salientou que apenas o Poder Legislativo deu atenção ao alerta realizado pela entidade e ouviu a categoria. Olha, a Câmara, né, foi até a partir da conversa que tivemos com o presidente da Câmara, né, o vereador Moisés Fontoura, a Câmara pediu uma audiência com o prefeito e conversaram, mas não nos chamaram. Conversamos separadamente com o prefeito, que nos colocou que o plano de mobilidade está para sair a qualquer momento, mas também colocou as suas dificuldades em atender o pedido das empresas de 150 mil por mês para subsidiar o sistema, e que não entendia que a paralisação era a melhor saída, uma vez que é abrupta, né? Não havia, segundo o prefeito, não havia uma informação prévia para que ele pudesse com antecedência tomar medidas de contratação de outra empresa. 12h42, 40 segundos, 8 graus a temperatura, chove no Alegrete nesta segunda-feira, hoje 29 de junho de 2020. Secretaria Municipal de Educação realiza a partir de hoje a entrega do material pedagógico aos alunos da Rede Municipal de Ensino. A secretária Márcia Dornelles deu detalhes de como será a entrega. Quanto à compra do material, já está sendo efetivado. Alguns não conseguimos ainda porque não existem nos distribuidores. Quanto à merenda escolar, a partir de quarta começará a distribuição. E hoje nós começamos a distribuição do material pedagógico para os pais dos nossos alunos de forma física, ou seja, impressa. Todas as escolas do município estarão fazendo essa atividade no dia de hoje. Um responsável pela criança está sendo chamado à escola. Nós solicitamos a todos que façam uso de máscara para ir até o recinto escolar. Lá os equipamentos de segurança estarão sendo usados para evitar, de qualquer forma, algum tipo de contágio. E, por outro lado, o material também foi impresso com todos os cuidados possíveis, está acondicionado em material fechado para que não haja um contato entre uma mão e o material. Enfim, todas as medidas de segurança que foram possíveis serem tomadas foram efetivadas para que esse material chegue em segurança nas mãos dos nossos alunos. 12h44, 32 segundos. Conforme disse Márcia Dornelles, será dado um prazo de 15 dias para que os alunos da Rede Municipal de Ensino devolvam o material didático na sua escola de origem. Nesta primeira leva, digamos assim, nós estamos dando um prazo de 15 dias. Lá em torno de 15 de julho, eles estarão retornando com esse material e levando outro. E, por outro lado, também nós estamos fazendo, junto a essa entrega hoje, a partir de hoje, porque alguns não concluirão hoje, devido à escala de entrega de material, uma pesquisa sobre a presença ou não de algum tipo de mídia que se possa mandar material via online, tipo um celular com acesso à internet, ou um computador, para aqueles que estiverem na segunda etapa, nós possamos fazer esse tipo de atividade também. E gostaria de enfatizar que nós tínhamos previsto uma média de 55 mil páginas impressas e deu em torno de 60 mil páginas impressas de material pedagógico para todos os alunos da nossa rede, né?
12 horas 45 minutos, 49 segundos. Esse é o Jornal da Cidade na sua Tchê Alegrete AM. Segundo a Secretaria de Educação, cada escola montou o seu próprio cronograma de entrega dos materiais aos seus alunos, sendo que somente o responsável pelo aluno deve comparecer na escola para a retirada. Estamos fazendo esse chamamento e por isso a importância da Rádio Alegrete, que é bastante ouvida, para que esses pais ou responsáveis compareçam na escola para receber esse material. E aqueles que ao final da semana não tiverem, nós vamos fazer um levantamento recebido. Na próxima semana teremos que fazer um chamamento mais acirrado e, se for preciso, levar na residência para que o aluno não fique sem. Nós estamos trabalhando com uma meta audaciosa, ou seja, atingir 100% dos nossos alunos, uma vez que é a maneira que se tem de realizar, primeiro, essa reaproximação da escola, né? E segundo, para que não se haja um corte no desenvolvimento pedagógico e na construção do conhecimento, ainda que de forma diferenciada para o momento, mas nós pretendemos, nesse primeiro momento também, realizar apenas atividades de revisão e aí na segunda etapa que os professores vão pensar numa construção interativa de alguns conceitos e habilidades novas. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. 12 horas 47 minutos 30 segundos. Chove no Alegrete, 8 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Nova avaliação do governo do estado manteve a região 3, que envolve os municípios da região 3, na bandeira laranja. Francisco Pedroso, presidente do Centro Empresarial, falou da importância da manutenção da bandeira. Graças a Deus, permanecemos na bandeira laranja. Claro que alguns segmentos com bastante restrição ainda, mas pelo menos estamos abertos, Jonas. E a expectativa sempre que chega no final de semana aí é muito grande. As pessoas ficam muito preocupadas, porque como a gente pertence a 12 municípios, então a gente não tem 100% de análise dos outros municípios. Claro que desses 12 aí a gente sabe que tem municípios muito pequenos com a população bastante baixa, mas a Alegrete a gente teve um aumento gradativo, nós o que isso preocupa um pouco, mas já por outro lado Uruguaiana deu uma estabilizada, então entramos para outra semana aí também com todos aqueles cuidados, com toda aquela preocupação. O comércio ainda é muito lento ainda em função de todas essas expectativas, mas é o jeito que vai, enquanto não surgir uma vacina, né, jornalista, a gente vai ter que seguir peleando com o que a gente tem aqui e a gente participando, e o Centro Empresarial tem trabalhado muito na nossa campanha interna de conscientização, e eu acho que é o que vai ainda trazer a diferença, essa conscientização das pessoas. 12 horas 49 minutos, 10 segundos. Francisco Pedroso expressou a sua preocupação com relação a diversos segmentos da economia que estão parados desde março e que estão passando um sério problema. Então essa oscilação aí de bandeira, tem pessoas que realmente vão fechar os seus empreendimentos, pessoal que trabalha, meus músicos que trabalham aqui mesmo estão, desde março estão sem trabalhar. Então isso é preocupante, o segmento de decoração, de festa, que atende festa, está todo mundo parado. Então e se algumas das profissões, os prestadores de serviço realmente não conseguiram voltar, tudo em função da bandeira, alguns segmentos dependem, 50% só dos funcionários, 25% dos funcionários, isso aí deixa uma preocupação, porque a gente não tem mais o que fazer, né? Aqueles recursos que o governo repassou lá no início, suspensão de contrato, quem fez já não consegue fazer mais. Então, os recursos que, propriamente dito, dos bancos ainda se chegou, foi para a minoria, mas acredito que ainda há muita burocracia, né? Então, isso vai deixando uma preocupação bastante preocupante de que forma a gente retoma a nossa economia, né? 12 horas 50 minutos, 30 segundos, temperatura de 8 graus na Praça Oswaldo Aranha.
3 novos casos de coronavírus foram registrados ontem em Alegrete, segundo a secretária de Saúde, Bianca Casarotto. Neste período, o registro de novos casos passaram a ser diário. Estamos iniciando aí mais uma semana, uma segunda-feira chuvosa, fria, e Alegrete aí com um aumento no número de casos de coronavírus. Está bastante comum aí a gente ter 2, 3 casos diários, né, novos de coronavírus. Isso faz parte, já era uma situação esperada, né, e que, de certa forma, é melhor do que a gente ter aí grandes surtos. Nós só temos hoje internado na UTI um paciente, tá, confirmado de Alegrete, né, os demais todos estão sendo acompanhados nos seus domicílios, né, nos quadros de saúde estáveis. 12h51, 40 segundos. A secretária de Saúde falou da manutenção da bandeira laranja na região e do trabalho realizado em Alegrete, região com ações coordenadas que visam alertar a população sobre o coronavírus. A questão da permanência da bandeira laranja não é só pelos números de Alegrete, é os números de toda a região, né? Claro que isso tudo contribui, né? Mas a gente não pode jamais levar os nossos números como uma única, exclusiva alternativa ou opção para que permaneçamos na bandeira laranja. O que a gente tem que trabalhar junto com a população é para que a gente retroceda essa bandeira e volte para a bandeira amarela, não pensando que nós temos que ficar na bandeira laranja e não avançar para a bandeira vermelha. A gente pode ainda fazer muito melhor e ficar na bandeira laranja, que é uma situação que aí nos deixa bem mais tranquilos. Na verdade, nós já fazemos, né? Todas as ações que nós fazemos no município são ações que também acontecem nos outros municípios. Não tem muito o que a gente fazer para que tenha um impacto no outro município, né? O que a gente faz são essas ações coordenadas, que são mais ou menos ações padrões de cada um, e a gente vai discutindo o que está funcionando, o que não está funcionando, e a gente vai trazendo para dentro do nosso município. O ponto-chave de toda essa situação da pandemia sempre vai ser a conscientização da população. Doze horas 53 minutos com 24 segundos, 8 graus, a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Esse é o Jornal da Cidade, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Rede Vivo, é muita oferta neste inverno. Batata inglesa branco, quilo 2,48. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos e vermelhos, dúzia, 4,88. Massa pastel de Itália, 500 gramas. Massa para lasanha de Itália, 500 gramas, 13,99. Galinhão congelado, quilo 4,48. Peito de frango congelado, 5,49 quilo. Sacolão econômico, 11 itens, 49,90. Festival para lanches a partir de 1,49. Inverno Rede Vivo. Aproveite. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região. Edição desta segunda-feira, 29 de junho. Hoje é comemorado o Dia da Telefonista, Dia do Pescador, Dia de São Pedro e Dia do Papa. Coronavírus também preocupa o Sindicato dos Comerciários. Segundo a presidente Elaine Miller, todos os setores da economia estão de mãos atadas diante da pandemia. Bastante preocupante. É uma situação assim que a gente fica, vamos dizer assim, quase que de mãos atadas, né? Porque é uma situação que está todo mundo na mesma situação de não saber o que fazer, né? Porque uma pandemia é uma coisa que é um problema de todos, não é do trabalhador, não é do patrão, não é do... Olha, é complicado a gente dizer, né? E as situações vão se agravando mais a partir do momento que agora termina esses prazos de 60 dias de suspensão de contrato, coisa e tal. Aí, agora mesmo, ó, que tinha refeito, né, essa suspensão de novo, né, de ficar mais esse tempo sem trabalho,
suspendeu o trabalho, né, por causa da bandeira vermelha. E aí o que acontece? Algumas empresas que não tinham feito suspensão de contrato fizeram. 12h55 com 50 segundos. Elaine Miller falou da situação do emprego na cidade diante da pandemia. Conforme disse, as demissões ocorreram no início da pandemia. Pois é, as demissões elas aconteceram. Essas demissões aconteceram mais no início, quando teve a primeira parada. E aí elas aconteceram, mas depois disso elas deram uma acalmada, elas ficaram estabilizadas, assim, pelo que a gente sabe, né? Com toda essa reviravolta de reformas e coisa e tal, a gente já não tem mais um controle como a gente tinha antes, de saber quem foi demitido, como foi, como que não foi. Então a gente já não tem mais, a gente fica mais sabendo no disso, porque muitas empresas demitem e não passam pelo sindicato, né? Não tem mais essa obrigatoriedade, infelizmente, né? O trabalhador também nessas situações fica, né, meio que sem ter aquele respaldo que tinha de fazer a homologação da sua rescisão no sindicato, coisa e tal. Então agora, da maneira que está, simplesmente demite e fica, né, como a gente não tem muito como saber o total, assim, ó, como a gente tinha o controle antes, né? Agora a gente já não tem. Mas dentro do possível, do que a gente soube, assim, teve bem no início. 12h58, 2 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade desta segunda-feira, hoje 29 de junho do ano 2020. Sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços, Brigadeiro Olivério e também na Joaquim Nabuco. Em instantes, às 13 horas, eu trago as informações do Mensageiro Rural desta segunda-feira. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. 12h59, 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete o Mensageiro Rural, edição desta segunda-feira, hoje 29 de junho do ano 2020. Chove no Alegrete, terceira capital farroupilha. Até o momento já choveu 20 milímetros aqui na Praça Oswaldo Aranha. A temperatura de 8 graus. A partir de agora você fica na companhia do Mensageiro Rural, o aviso à utilidade pública e a música aqui no canal 590 da sua T Alegrete AM, há 73 anos no ar. Pontualmente 13 horas no Alegrete. Mensageiro Rural em nome de Pampiana Baterias, Pileco Nobre Financeira Cis Brasil, Associação Saúde Rural do Alegrete, também o apoio da Agenda Remates de Qualidade. Aos aniversariantes desta segunda-feira, 29 de junho, muita paz, saúde e dinheiro no bolso que não faz mal para ninguém. Nós vamos iniciando a parte musical do Mensageiro Rural nesta segunda-feira chuvosa, trazendo o Adair de Freitas
Previsão, boa tarde, Mensageiro Rural está no ar. O tempo se armou de fato lá pro lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sabe.